Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Saudade das aulas, saudade da escola. Com certeza estão. Espero que estejam com saudades, né? Para buscar conhecimento, saberes. Isso é importante, isso é fundamental, né? Li uma frase bastante interessante hoje. Você quer ser contra o sistema? Estude, né? Tenha informações, aprenda, saiba participar, interagir, discutir. Então vamos lá, né? Com a nossa sociologia e filosofia. Essa semana eu vou dar as duas juntas. Aí, semana que vem eu vou inverter, ok? Vamos lá. Ciências humanas e suas tecnologias, sociologia e filosofia, classes sociais em Marx. Evidencia muito a questão lá da geografia, né? Quando fala em sistemas socioeconômicos, capitalismo e socialismo, né? Faz a gente lembrar de Guerra Fria, conflito de interesses para o estabelecimento do capitalismo pelos Estados Unidos e o socialismo pela Rússia, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sabemos que o mundo teve 3 conflitos, 2 grandes conflitos mundiais, conflitos armados, Primeira Guerra, 1914 e 1918, né? Vitória da Tríplice Entente, Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945, países aliados, países do eixo, vitoriosos aliados, novamente Estados Unidos. De 46 a 91 tivemos conflito chamado de Guerra Fria. Uma coisa bastante interessante em relação, que a gente pensa, né, em interesses políticos, econômicos, militares. Na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Rússia lutaram juntos para defender os mesmos interesses da Segunda Guerra Mundial. Terminou a Segunda Guerra Mundial, eles começaram uma batalha um contra o outro, chamada de Guerra Fria, né? Início de chamado mundo bipolar, 2 polos e 2 centros de interesses, Estados Unidos e União Soviética. Vamos lembrar que Estados Unidos é um país só, a União Soviética formada por 15 nações, a principal delas foi a Rússia. O que foi? Porque o bloco da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não existe mais, né? Com o enfraquecimento, com o fim do bloco socialista em 91, né? A URSS acabou. Criaram a SEI, Comunidade de Estados Independentes, onde das 17 nações apenas 3 saíram independentes: Estônia, Letônia e Lituânia, e também a Rússia, lógico. E as outras tiveram que fazer uma transição econômica, né? Isso aí é mais assunto para a geografia. Vamos lá. O que são ciências sociais? As ciências sociais são um conjunto de disciplinas científicas que estudam os aspectos sociais das diversas realidades humanas. O ser humano é muito difícil de se compreender, né? A gente já conversou bastante em sala de aula, né? As relações sociais, ou até mesmo as relações interpessoais, são muito complicadas, né? Para entender a mente humana é muito complicado. O que essas ciências sociais têm? Tem como objetivo de estudo tudo que diz respeito às culturas humanas, sua história, suas realizações, seus modos de vida e seus comportamentos individuais e sociais. Elas ajudam a identificar e compreender os diferentes grupos sociais, contextualizando seus hábitos e costumes na estrutura de valores que rege cada um deles. Então, cada povo tem sua cultura, tá? Tem sua história, tem suas individualidades, né? Hoje, na verdade, com o mundo globalizado, século XXI, está havendo uma mistura de culturas, na verdade, né? Que mistura é essa? Vamos pensar. O brasileiro gosta demais de produtos dos Estados Unidos, né? Andar com a bandeira americana no peito, né?
deixando a cultura do próprio país e adquirindo culturas de outros países. Isso, na verdade, é uma ascensão, né, no mundo globalizado, na verdade. Quais são as ciências sociais? Segundo Pércio de Oliveira Santos, são consideradas ciências sociais a sociologia, que estuda as relações sociais, relações entre os seres humanos, né? A antropologia estuda as características dos agrupamentos humanos e a origem e evolução das culturas. A ciência política estuda a distribuição do poder na sociedade e as diversas formas de governo, né? No Brasil eu tenho 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Um auxilia o outro, né? E a outra ciência social, que é a economia, estuda as atividades humanas relacionadas aos bens e serviços. Então essas são as ciências sociais: sociologia, antropologia, a ciência política e a economia. Os cientistas sociais. Os cientistas sociais pesquisam hábito, costume, estrutura familiar, religiosa, institucional e econômica de grupos diversos, o que ajuda na solução de problemas na educação, saúde e violência urbana. Essa questão religiosa aqui, ó, as diferentes culturas mundiais, é um problema muito sério, né? A questão religiosa. Algumas culturas aí não se misturam com as outras, né? Nascem conflitos religiosos, né? Isso aí que é estudado pelos cientistas sociais, né? Por exemplo, estamos vivendo hoje na pandemia da Covid-19, né? Onde o mundo se viu o quê? Totalmente indefeso, né? Onde estão morrendo milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Então isso aí é um dos fatos de estudo das ciências sociais e dos cientistas sociais. O surgimento da sociologia, os primeiros sociólogos. Já vimos isso em sala de aula, já passou o texto para vocês. Santo Simon, 1760 a 1825. Cláudio Henri de Raoult Conde Santo Simon, nascido em 17 de outubro de 1760, falecido em 19 de maio de 1825 em Paris. Foi um teórico social. Seu trabalho principal foi neo-cristianismo, o estudo do processo do cristianismo, né, da questão religiosa. Então, desde aquele período, né, já em 1760, eles tinham uma visão sobre a questão social e viram que isso era bastante importante ser estudado, né, e observado. Santo Simon, no seu primeiro trabalho publicado, Cartas de um Habitante de Genebra a seus conterrâneos, Santo Simon propôs que os cientistas tomassem o lugar dos padres na ordem social. Até então, gente, a igreja tinha um domínio muito grande sobre as questões sociais, né? Você deve ter estudado a história, essa questão aí, né? E Santo Simon defendia que os cientistas deveriam tomar o lugar dos padres, né? Porque existe uma coisa bastante intrigante: ciência e religião, né? Muitas das vezes elas não se misturam tanto, né? Hoje tem uma evolução científica muito grande, né? Os seres humanos hoje têm uma capacidade intelectual gigante. Já tinham, na verdade, apenas foram descobertas novas capacidades intelectuais. A questão de Simon desejava, em outras palavras, era um Estado industrializado, dirigido pela ciência moderna, na qual a sociedade seria organizada para o trabalho produzido pelos homens mais capazes. Algo da sociedade seria produzir as coisas úteis à vida. Ou seja, não ficar parado no tempo, na verdade, né? Era produzir para evoluir. Quem tomaria conta disso eram os homens mais inteligentes, no caso, os cientistas. Uma crítica feita a Santo Simon, enquanto pensador, é que faltava a ele sistema, clareza e coerência. Mas sua influência no pensamento contemporâneo, especialmente nas ciências sociais, é conhecida como fundamental. Auguste Comte, 1798-1857, é um pensador e filósofo francês, considerado o precursor do positivismo. Ele acreditava que era possível planejar o desenvolvimento da sociedade do indivíduo com critérios semelhantes aos das ciências exatas e biológicas. Auguste Comte também é considerado o grande tematizador da sociologia, o pai da sociologia. Então ele já pensava, né, na questão do positivismo. Acreditava que o futuro social poderia ser, né,
calculado, observado, né, de acordo com a questão das ciências exatas e biológicas, considerado o pai da sociologia. Auguste Comte desenvolveu o positivismo. Um dos fundamentos do positivismo é a ideia de que tudo que se refere ao saber humano pode ser sistematizado segundo os princípios adotados como critério de verdade para as ciências exatas e biológicas. Para Comte, a análise científica aplicada à sociologia é o cerne da sociologia, cujo objetivo seria o planejamento da organização social e política. Ele tinha um apego muito grande pela ciência, não ligado muito à questão da religião, do cristianismo. Autores clássicos de sociologia: Max Weber, Karl Marx e Émile Durkheim. É justamente, né, sobre eles a gente vai falar agora. Os clássicos da sociologia: Weber, Marx e Durkheim são considerados os 3 autores clássicos da sociologia, uma vez que essa tríade de pensadores formularam as ideias mais gerais da sociologia enquanto ciência. Quais foram as ideias dos 3? Karl Marx, 1818-1889. Sociólogo alemão, aprimorou as ideias de Auguste Comte e criou sua própria visão da sociedade e da sociologia. Marx analisou o capitalismo, que é um sistema socioeconômico. Ele analisou o capitalismo, a sociedade industrial e a luta de classes, emitindo opinião crítica a respeito desses 2 itens em suas obras. Então, o capitalismo, a sociedade industrial e a luta de classes. Os 2 principais livros: o Manifesto Comunista, 1848, e Capital, 1867. Karl Marx e o capitalismo. Para Marx, o capitalismo desvirtua o trabalho humano, promovendo a desigualdade de exploração. Os donos dos meios de produção, capital, instrumentos de produção, matéria-prima, exploram aquele que vende sua mão de obra, sua força de trabalho. Assim, as relações de produção são desiguais e as diferenças se agravam. Assim, as relações de produção são desiguais e as diferenças agravam a condição da pobreza do proletariado. Marx observou a realidade de sua época, voltando-se para a Revolução Industrial. No entanto, sua análise pode ter uma relação comum contemporânea. Então, o capitalismo tem 2 classes sociais: burguesia e proletariado. Burguesia, os donos de meios de produção; o proletariado, os trabalhadores. Marx acreditava que havia uma exploração muito grande, né, do proletariado feito pela burguesia. Aqui eu tenho um sistema bastante interessante, né? O proletário é que carrega toda a sociedade, né? Existem várias as classes sociais que existem, né? Um atendendo o outro, tá? A nobreza aqui em cima, o proletário aqui embaixo. Aqui eu tenho uma igreja, aqui eu tenho os militares, né? Classes sociais distintas. Karl Marx e o capitalismo. Marx propôs conceitos para análise da sociedade capitalista, como a superestrutura, a infraestrutura, a mais-valia e a alienação. Superestrutura corresponde ao poder do Estado, um mais poderoso que o outro. Então, o Estado tem um controle total. Infraestrutura, organização da sociedade: burguesia, dono dos meios de produção, e os proletários, dono da força de trabalho. A gente já discutiu bastante isso nas aulas de geografia, estão lembrados? Mais-valia corresponde à exploração da mão de obra traduzida nas horas não pagas ao trabalhador. Na verdade, seria uma exploração indevida da força de trabalho do proletariado feito pela burguesia, né? Uma apropriação indevida da força de trabalho do trabalhador, chamada de mais-valia. Alienação, termo utilizado por Marx para descrever a falta de contato e o estranhamento que o trabalhador tinha com o produto que fabricava. Muitas das vezes nas grandes fábricas, né, o trabalhador da linha de montagem não sabe o produto final que saiu, né? Então era totalmente alienado àquilo que ele estava produzindo. Observação: os salários são o pagamento da força de trabalho que o proletário vende em sua relação de trabalho com o capitalismo.
Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, camarada. Agudo banco 5. Compruebe el ritmo de proyección. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, camarada. Sección 5, aumente velocidad a 4.7. No pierdas tiempo, vuelve al trabajo. ¡Vamos! Onde o trabalhador ele só ficava fazendo uma coisa e não sabia o produto final que ele produzia. E a questão aí do empresário, do dono da empresa, do burguês, era o quê? Produzir cada vez mais. Para isso tentava inovar nas técnicas, né? Mas o trabalho humano era indispensável, é indispensável. Uma exploração muito grande da força de trabalho do trabalhador, né? Karl Marx é a luta de classes. Karl Marx analisou a relação dos patrões com o proletário e definiu como classe social os indivíduos que se identificam e se unem para questionar a realidade de exploração em que se inserem. Ele verificou que os conflitos entre as classes sociais são a mola que move a evolução da sociedade por meio das transformações que podem provocar. Para ele, só é possível atender as relações do indivíduo com base nos antagonismos, nas contradições e nos conflitos entre as classes sociais. Então, Marx via nesses conflitos sociais, né, uma forma de progressão social, né? Por exemplo, os proletários não aceitarem a exploração e lutarem, né, por seus direitos. Porque as classes sociais do capitalismo é interessante. Burguesia e proletariado, uma depende da outra, né? A burguesia depende do proletário, o proletário da burguesia, proletário da burguesia, né? Porque a burguesia tem os meios para o trabalho,
E a burguesia tem a força de trabalho para fazer esse processo evoluir. Karl Marx, a luta de classes. Para Marx, na sociedade capitalista, os trabalhadores perderam o domínio de sua própria vida e passaram a depender do capitalismo. Assim, juntamente com Friedrich Engels, ele propôs uma crítica ao capitalismo e sugere uma sociedade mais igualitária a partir do Manifesto Comunista, um modelo que foi intitulado socialismo, outra classe social. Né? Então, podemos pensar que o socialismo é um sistema socioeconômico antagônico ao capitalismo, contrário. O que existe num não existe na outra. Capitalismo, classes sociais, donos dos meios de produção, trabalho assalariado, né? Dinheiro que só meio de troca, para refletir e debater. Se os objetos foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas, por que tendamos a amar os objetos e usar as pessoas? Antigamente era mais importante ter do que ser. Antigamente era mais importante ser do que ter. Se eu fosse honesto e bom caráter, né, tá, esse era importante. Hoje é o contrário, na sociedade capitalista e globalizada. O ter é mais importante que ser. O ser humano é visto por aquilo que tem, não por aquilo que é, infelizmente. Boas atividades para vocês. Qualquer dúvida, estou lá no Zap à disposição.